Primeira carta de João, capítulo 1, dos versos 5 até o verso 10. Leiamos a palavra de Deus. Diz assim o Senhor: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém. Então, amados, diante desse texto da palavra de Deus, eu quero conversar com você, quero compartilhar com você aquilo que Deus colocou no nosso coração para compartilhar. Porque na sequência do nosso estudo bíblico, nosso estudo expositivo das Escrituras Sagradas, nós encontramos aí um dilema apresentado pelo apóstolo João. E o dilema é o seguinte: como pode um homem pecador ter comunhão com Deus Santo? É sobre isso que eu quero que você pense nesta noite. Como pode um homem pecador ter comunhão com Deus Santo? Nos 4 primeiros versículos, que ainda estudamos lá na comunhão com os irmãos no templo, o apóstolo João fez uma apresentação de Jesus como o Verbo vivo de Deus, o Filho de Deus. João apresenta Jesus como o próprio Deus. E nos próximos 6 versículos, de 5 a 10, João vai trazer ao nosso conhecimento sobre a natureza de Deus. Para tantos quanto Deus quis se revelar, todo aquele que quer conhecer um pouco mais sobre a natureza de Deus e que foi revelado por Deus nessa palavra, certamente vai encontrar, vai receber uma ministração de Deus ao seu coração. João também vai nos ensinar, irmãos, nesta carta, que quanto mais conhecemos de Deus, mais você e eu, mais nós conheceremos de nós mesmos também. Ou seja, somente diante da santidade de Deus é que descobrimos ou descobriremos o quanto nós somos pecadores. Lembra o que aconteceu com o profeta Isaías? A palavra profética lá no capítulo 6 de Isaías, dos versos de 1 a 5, a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, Deus estava sentado na visão de Isaías no seu alto e sublime trono. Então a Bíblia diz que Isaías ficou desesperado quando viu os anjos, os serafins, exaltarem a santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Diante dessa revelação ao profeta, o profeta entra em desespero e diz: ai de mim! Toda vez que o profeta ministra
Uma palavra de ai é como se fosse um julgamento sobre ele, ou sobre uma nação. Então ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ou seja, eu serei fulminado. O meu pecado não pode contemplar a santidade de Deus. É exatamente isso, amado, que o apóstolo João nos deixa entender nessa carta, 1 João, capítulo 1, de 5 a 10. Pelo menos três pontos iniciais aqui, você e eu precisamos entender, para depois entendermos os versículos de maneira mais detalhada. A primeira coisa que você e eu, amados, precisamos entender nesse texto de 1 João 1, de 5 a 10, é que o conhecimento teológico, ou seja, o conhecimento de Deus, só é possível ao homem mediante uma revelação do próprio Deus. O que eu entendo com isso é que João tem de Deus, o que João tem de Deus é dado pelo próprio Deus. Não é João que cria a teologia. Não foi João que inventou o conhecimento de Deus. A Bíblia diz, e fica claro nesse texto, que o entendimento que João tem é um entendimento dado diretamente por Jesus. E que João tem a responsabilidade de transmitir fielmente a palavra de Deus. Você e eu também, quando lemos a palavra de Deus, quando meditamos na palavra de Deus, temos a responsabilidade, o compromisso com o Senhor de anunciar fielmente a palavra de Deus, meu amado. O Dr. Augusto Nicodemos diz que a autoridade do ensino apostólico remonta ao próprio Cristo. O que ele quis dizer com isso? Os apóstolos estiveram com Jesus, viveram com Jesus. Essa era uma das exigências principais para alguém se auto-intitular apóstolo de Jesus. Tinha que ter estado com Jesus, tinha que ter aprendido com Jesus. É isso que o Dr. Augusto Nicodemos diz no seu comentário bíblico da primeira carta de João, na página 34. A segunda coisa, amados, que você precisa entender antes de entender aqui qualquer coisa a respeito do ensino de João, é que você precisa saber que o ensino de Deus, ou sobre Deus, está unido à ética, ou seja, ao comportamento cristão. Quem conhece sobre Deus e quem ensina sobre Deus precisa inevitavelmente de um viver em santidade, porque não combina, porque não se mistura um ensinamento com Deus sem uma vida prática de santidade. Ou seja, o ensino cristão deve vir acompanhado da prática cristã. João não é um filósofo, irmãos. João não é alguém que está simplesmente dizendo palavras ao vento. O apóstolo João é um mestre das Escrituras. Dos apóstolos, aquele que teve mais contato, o contato mais íntimo com Jesus. E o que ele nos ensina nessa palavra de 1 João 1, de 5 a 10, é que o ensinamento bíblico não é só para alcançar a mente. Eu costumo dizer, em algumas das minhas pregações, ou conversando com algumas pessoas em particular, eu costumo dizer nos estudos bíblicos que todo ensinamento que chega à sua mente, ao seu cérebro,
precisa descer em média 40 centímetros. Ou seja, precisa alcançar o seu coração. O ensinamento bíblico precisa tocar o seu coração. Esse é o objetivo do ensino de João, de um ensinamento que não somente alcança as mentes, mas que também transforma os corações. O ensino sobre Deus, amados, é para todos. O ensino das Escrituras Sagradas não é para apenas uma classe especial de pessoas, uma elite espiritual da igreja que vai receber essa palavra, não. Todo aquele que ouvir a palavra de Deus, todo aquele que reconheceu seus pecados e deles se arrepender, isso significa eu e você, você e eu, nós que estamos diante dessa palavra nesta noite, nós teremos nossas vidas transformadas à medida que ouvimos, lemos, meditemos e apliquemos essas palavras em nosso coração. Muito importante para nós, amados, termos um discernimento claro desse ensinamento. A ênfase que o apóstolo João nos dá é que ninguém pode ter comunhão com Deus e com os irmãos sem uma vida de santidade. Tem um comentarista bíblico chamado William Barclay. Acho muito interessante o que ele disse no seu comentário bíblico de 1ª, 2ª e 3ª João, na página 34. Ele diz que o caráter de uma pessoa está determinado necessariamente pelo caráter do Deus a quem ele adora. Ou seja, o seu caráter precisa ser transformado, impactado. É preciso ter traços do Deus que você adora na formação do seu caráter cristão. Em outras palavras, é isso que William Barclay quer dizer. Um outro comentarista, Simon Kistemaker, diz no seu comentário Tiago e Epístolas de João, na página 326, ele diz que a santidade exige verdades em palavras e atos. A santidade exige verdade em palavras e atos. Ou seja, o cristão é aquele, amados, que passa, pelo teste doutrinário, pelo teste moral, ou seja, no seu comportamento. O cristão é aquele que passa pelo teste social, ele passa nos seus relacionamentos interpessoais. E se você passar nesse teste, você de fato é um seguidor de Jesus. Se você professa, amado, o nome de Jesus, precisa andar como Cristo andou, precisa amar como Cristo amou, amar a Deus e amar aos seus irmãos. E o apóstolo João, ele é enfático em dizer muitas vezes: amar não apenas de palavras, mas de fato e de verdade. A terceira coisa, amado, que você precisa entender, antes de entender cada versículo separadamente nesta noite, é que o ensino bíblico não é neutro. Quem te falou, quem te ensinou, meu amado irmão, minha amada irmã, que existe neutralidade no mundo cristão? Quem te ensinou que existe neutralidade na vida cristã? Todo ensino bíblico exige de você, exige de mim, exige de nós um posicionamento. Você não pode simplesmente estar lendo, ouvindo a palavra de Deus e continuar vivendo do mesmo jeito. Não é possível que alguém tenha um encontro com Jesus e não tenha sua vida transformada.
Se alguém disser que encontrou-se com Jesus e vive do mesmo jeito que era, como antes de tê-lo encontrado, está fazendo a palavra de Deus de mentirosa. Essa que é a verdade. Não existe essa categoria, meu irmão, de crentes em cima do muro. Não se iluda. Crente tem que tomar posição. Crente tem que demonstrar na prática que de fato tiveram um encontro com Jesus. Quem não se posiciona, quem não pratica o Evangelho, é chamado pelo apóstolo João de mentiroso ou de hipócritas. E ele, no contexto geral de 1 João 1, de 5 a 10, deixa claro para nós quem são esses: os hipócritas, os mentirosos. João categoriza pelo menos 3 tipos de pessoas aqui. Primeiro, ele fala daqueles que dizem conhecer a Deus, que é luz, mas insistem em viver nas trevas. Depois João diz que aqueles que, embora pecadores, mas negam sua própria natureza pecaminosa, entra na categoria do mentiroso, do hipócrita. João também diz que aquele que, embora manchado pela mácula do pecado, e disse isento de pecado, ou não admite a culpa de pecado, mente para si mesmo, para os outros e também para Deus. Qual é a aplicação que podemos fazer até aqui do que foi dito? Eu te pergunto, meu amado ouvinte desta noite, você já se sentiu um hipócrita alguma vez na vida? Não precisa falar para ninguém. Fala para você mesmo, para dentro de você mesmo. Fale com Deus. Você já se sentiu hipócrita alguma vez na sua vida? Eu confesso a vocês que já me senti hipócrita algumas vezes nessa minha vida cristã. Do tipo, saber fazer o certo e fazer o errado. Mas, glória a Deus. Dê glória a Deus quando você se sentir assim. Dê glórias a Deus. Se você se sentiu um hipócrita diante de alguma situação da vida, diante de algum pecado que você cometeu, dê glórias a Deus por isso. Ou quando Deus usar qualquer pessoa para confrontar você em seus pecados, é sinal de que a sua mente não está cauterizada e de que Deus não se esqueceu de você ao confrontá-lo. Então, resumindo o que foi dito até aqui pelo apóstolo João, ou no apanhado geral que fizemos desses 6 primeiros versículos, o cristão é, portanto, alguém que, ao entender que foi escolhido por Deus, escolhe viver de forma consistente com essa escolha divina, eleitos para serem santos. Lembram disso? Efésios capítulo 1, versículo 4. Quantos cristãos têm vivido aí de uma maneira equivocada, imaginando assim: já que eu sou um eleito, já que eu sou um escolhido de Deus, já que eu estou salvo, então eu posso viver a vida cristã do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser, não tenho que dar satisfação para ninguém, não tenho que prestar contas a Deus, não tenho que prestar conta aos irmãos. Engana-se completamente. A Bíblia diz que a minha escolha, que a sua escolha, que as nossas escolhas, quando Ele nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, foi para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
E o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, ele diz que nós fomos predestinados. Tem gente que tem tanto medo dessa palavra, na verdade, né? Mas a Bíblia diz, é uma palavra bíblica. Predestinado é que Deus predestinou de antemão. Predestinado quer dizer que Ele te predestinou para você ser conforme Jesus Cristo. A Bíblia diz, predestinados para serem conforme a imagem de Cristo. O crente não pode falar uma coisa e viver outra, de outra maneira contrária à sua fala. Isso é contradição. Isso é hipocrisia. Falar uma coisa e viver outra. E quão terrível é quando nos sentimos hipócritas. Quando as nossas palavras quando as nossas ações não combinam com as nossas palavras. Quem insistir em viver, amados, de maneira contrária à verdade, contrária à luz, pode configurar duas coisas. Primeiro, se você for um eleito de Deus, pode ter certeza disso. Se você for um eleito de Deus, mais cedo ou mais tarde, você vai ser confrontado pela palavra de Deus. Você vai ser confrontado por Deus. Deus vai usar pessoas. Deus vai usar músicas, canções. Deus vai usar a leitura da palavra. Deus vai falar com você na oração. Deus vai usar pessoas, circunstâncias para confrontar você. E eu quero te dizer uma coisa, isso dói. Mas sara, viu? Isso dói, mas sara. É como aquela casca de ferida que a gente tem que arrancar. Sabe como isso se chama? Disciplina de Deus por você ou para você. É amor de Deus por você. Mas se você não for um eleito de Deus, está apenas vivendo iludido no mundo cristão, você só está iludindo outras pessoas na vida cristã, está crescendo como um joio no meio do trigo, mas você vai permanecer nas trevas. E isso é castigo de Deus, juízo de Deus sobre a sua vida. Quando Deus confronta o eleito, o crente escolhido por Ele em seus pecados, é disciplina. Mas quando Deus deixa o ímpio entregue aos seus próprios caminhos e à sua própria liberdade, isso é juízo de Deus sobre essa pessoa. Então, vamos nos apegar agora aos versículos de maneira mais detalhada. Fizemos um panorama aqui de todos os versículos de um modo geral. Agora, então, vamos ter um entendimento, é lógico, enquanto o tempo nos permitir aqui nessa live, um panorama geral de cada versículo individualmente. Primeiro, versículo 5, a primeira coisa que João faz no versículo 5 é expor a santidade de Deus. Olha o que João diz, irmãos, é muito importante o que João diz. Ele diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Olha só, João começou nos 4 primeiros versículos desse primeiro capítulo de João, falando sobre Jesus. E agora ele fala sobre o próprio Deus. Tem alguns pontos a serem destacados aqui, para minha compreensão e para a sua compreensão, meu amado, minha amada, nesta noite. Primeiro, que a Bíblia diz que João revela a respeito do Pai. João revela que é o próprio Jesus, melhor dizendo, é o próprio Jesus que revela a respeito do Pai. A ênfase que João dá no texto, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí,
ou depois você pode conferir depois na sua Bíblia, a ênfase que João dá mostra que a revelação de Jesus, a revelação vem do próprio Jesus a nós. Olha, diz, a mensagem que da parte dele. Ou seja, João destaca a origem da revelação. Vem de Jesus. Consultando um livro que tem aqui chamado Chave Linguística para o Novo Testamento Grego, eu encontrei uma informação bem interessante, porque a palavra grega para mensagem é angelia, e essa palavra pode sugerir que a mensagem contém uma concepção de Deus que os homens não poderiam ter formado por si mesmos. Os homens jamais teriam esse tipo de conhecimento, esse tipo de entendimento de Deus, se Deus não o revelasse. Então o que João está dizendo aqui, irmãos, nessa primeira parte do versículo 5 de 1 João 1, é que é uma revelação de Deus, não é uma descoberta que João fez. João não fez uma pesquisa para saber quem era Deus. Na verdade, João recebeu uma revelação da parte de Deus. Por quê? João não é a fonte da mensagem. Jesus sim. Jesus está dizendo, João, que Jesus é a fonte da mensagem da palavra de Deus. Somente aquele que possui a natureza do Pai, evidentemente, pode revelar a natureza de Deus Pai. Em João capítulo 10, versículo 30, o próprio Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. No João capítulo 14, quando os discípulos, especificamente Filipe, pediu para que ele mostrasse o caminho para o Pai, Jesus se admirou ao dizer que, olha, eu estou o tempo todo com vocês, vocês ainda não viram o Pai, não conhecem o Pai através de mim. E é por isso que no verso 6 ele traz a culminância, dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Ele não disse ninguém vai. Ele disse ninguém vem ao Pai, porque Jesus é Deus. 100% homem, 100% Deus. Ele diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pois bem, veja, amados, que João está dizendo que Deus se revelou em Cristo, e Cristo revelou a Deus o Pai. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, é o próprio Jesus quem disse, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, Jesus, que está no seio do Pai, esse é quem o revelou. Ele está falando de si mesmo. João está falando, Jesus falando de si mesmo. Então, o hino do cantor cristão, você que é batista deve saber, deve conhecer. Tem um hino do cantor cristão, amados, hino 96 ou 92, se eu não estiver enganado, que diz assim: nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Ou seja, ninguém viu a Deus, a não ser o Filho, que também é Deus. Outra coisa muito interessante, amados, aqui nessa carta, nesse primeiro versículo, nesse versículo 5, melhor dizendo, de João, é que a natureza da mensagem de Deus, ou a mensagem acerca da natureza de Deus, é apostólica. O que quer dizer isso? João está dizendo, o que recebemos, a mensagem que recebemos da parte dele, temos ouvido, ou seja, temos entendido, ouvido no sentido de entender, e vos anunciamos esta. Note, irmãos, que o verbo usado aqui pelo apóstolo João
na primeira pessoa. Obrigado, irmã Cida. Deslumbrante, hino 96, isso aí. Nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Isso mesmo. Então, voltando aqui ao que João estava dizendo. O João usando o verbo na primeira pessoa do plural, anunciamos, revela que não somente ele, né, mas também aos demais apóstolos foi confiada a mensagem sobre o caráter de Deus e o seu plano de salvar os eleitos de Deus e de fazer com que esses filhos de Deus andassem de conformidade com essa mensagem revelada. João não reteve a mensagem, mas João anunciou com urgência e com fidelidade. Sabe, amados, a mensagem de Deus que chega ao seu coração nesta noite não é para ficar guardada com você. A mensagem de Deus que chega ao seu coração é para ser transmitida, é para ser anunciada. E a obra da pregação, ela é urgente. E é em tempos como esses que nós estamos vivendo, é em tempos como esses que nós somos privados do ir e vir, muitas vezes, do contato, do convívio social, é que percebemos o quanto estamos distante, o quanto estamos ainda devedores dessa urgência de proclamar, de anunciar a mensagem que recebemos do Senhor. Então, a proclamação da verdade não apenas edifica os crentes, mas leva salvação aos que creem e reprova os falsos mestres e os rebeldes à revelação de Deus. O nosso ministério, amados, não é somente combater a mentira, mas é, sobretudo, anunciar a verdade. Terceira coisa que podemos tirar de lição desse verso número 5 da primeira carta de João é que a mensagem acerca da natureza de Deus, ela é desnudada, ela é desvendada, ou seja, é tirado o véu, né, dos nossos olhos, para que enxerguemos a luz de Deus e em quão grandes trevas nós estávamos mergulhados. Por isso que no complemento do versículo, o apóstolo João diz que Deus é luz e não há nele trevas ou treva nenhuma. Irmãos, o mesmo João já havia registrado nas Escrituras Sagradas a mulher samaritana, por exemplo, palavras de Jesus, que Deus é Espírito. João 4:24, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mais tarde, agora João, melhor dizendo, no verso 5, ele está dizendo que Deus é luz. E mais tarde, na própria epístola, na primeira epístola de João, João vai nos ensinar que Deus é amor. Então veja bem, irmãos, que coisas que nós podemos tirar de lição aqui. Comentarista chamada Haver Bruney, eu acho que é essa a pronúncia, né, diz que Deus é Espírito em sua natureza essencial. Deus é luz em sua autorrevelação ao homem. E Deus é amor em sua obra redentora. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus é de tal maneira. O amor de Deus é que nos impulsiona para viver o Evangelho da forma como Deus agrada. Desculpe, amados, aí pela nossa queda de conexão aí, né? Gravações
ao vivo, pode acontecer isso mesmo. Mas voltando ao texto, a síntese desse ensino de Jesus acerca de Deus como luz. A luz ilumina, aquece, a luz purifica, a luz alastra, né? Ela alcança os lugares muitas vezes inalcançáveis de forma comum. A luz traz à tona, revela tudo que está oculto. Foi por isso que Jesus disse que ele veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. E não vêm para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Então, o que isso significa para nós? Somente o conhecimento da verdade, somente o conhecimento de Cristo pode trazer luz em meio à nossa ignorância espiritual. Eu quero destacar aqui algumas coisas antes que essa live se termine, nesse primeiro versículo, ou nesse versículo 5 de 1 João. A primeira coisa que eu quero destacar ao seu coração amado nessa noite é que Deus é luz no sentido de que é da sua natureza se revelar. Ou seja, você e eu só podemos conhecer a Deus na medida do que Ele se revela a nós, a mim e a você. Não há nenhuma condição de que os homens o vejam e o conheçam e o experimentem, a menos que Deus se revele. O Deus que se revelou na criação, é o Deus que se revela na consciência dos homens, é o Deus que se revela nas Escrituras. O escritor de Hebreus, no capítulo 1, diz que nos últimos tempos Ele se revelou em Jesus, o Verbo encarnado. Então, Jesus é a revelação maior de Deus aos nossos corações. E ao falar sobre isso, certamente João estava combatendo também uma heresia do seu tempo chamada gnosticismo, né, que estava negando esse conhecimento de Deus. A segunda coisa que precisa ser claro para você e para mim nessa noite é que Deus é luz no sentido de sua perfeição moral absoluta. Deus é santo, Deus é puro, não há mácula em seu caráter, não há trevas alguma no seu ser, e não há nada secreto em Deus, nenhum mal, nem sombra de alguma coisa, nem de variação. O apóstolo João diz categoricamente, não há nele treva nenhuma. John Stott diz que luz é verdade e trevas, ignorância. Que luz é verdade e trevas é ignorância. Moralmente, luz é pureza e trevas é o mal. Disse John Stott. Por conseguinte, a pretensão dos falsos mestres gnósticos de conhecer a Deus, que é luz, e de manter comunhão com Ele, apesar da sua indiferença com a moralidade, é um tanto quanto absurda. É como um crente de hoje dizer que pode ser crente e pode continuar flertando com o mundo, com os prazeres da carne. É inconcebível para nós. É inconcebível para a palavra de Deus. E o Evangelho precisa nos chamar a essa responsabilidade. Se você de fato é um seguidor de Jesus, precisa viver e andar como Jesus andou. Manter a sua vida na comunhão com Ele. O Dr. Augusto Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos, diz que se Deus é luz, segue-se que quem professa a esse Jesus, a esse Deus que é luz, precisa ter um estreito relacionamento com Ele. Um estreito relacionamento com Ele. Deve exibir santidade. O crente deve respirar santidade, deve manifestar santidade o tempo todo em seu falar. Ou seja, nós em nossos pecados
em nossas fraquezas, precisamos reconhecer que estamos maculando a nossa vida cristã, a santidade que Deus nos capacitou para vivê-la. A terceira coisa, amado, e se nós não fizermos isso, corremos o risco de estar vivendo um relacionamento falso com Deus. A terceira coisa que você precisa entender nessa noite, baseado nesse versículo 5 de 1 João, eu queria que você entendesse isso de uma maneira muito clara, é que Deus é luz no sentido de que nada pode ficar oculto aos olhos de Deus. Ele habita na luz inacessível. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. A luz penetra nas trevas e as trevas não podem prevalecer contra a luz. Por isso, se você tem cometido pecado, se você tem andado em pecado e você foi chamado ao arrependimento, dê glórias a Deus por isso. E arrependa-se dos seus pecados. Faça o que João vai dizer logo mais adiante. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, não somente para nos perdoar os pecados, mas de nos purificar de toda injustiça. Então, deixa a luz de Deus entrar, deixa a luz do céu entrar na sua vida. Já dizia um hino do cantor cristão também, né? Deixa a luz do céu entrar. Quantas canções maravilhosas temos no cantor cristão e muitas vezes já esquecemos ou desprezamos, mas tão poderosas, tão coerentes com o ensinamento da palavra de Deus. E essa é mais uma daquelas canções que diz: deixa a luz do céu entrar. Glória a Deus. Então a luz vai penetrar nas suas trevas, nas trevas do seu coração, vai dissipar tudo aquilo que está em oculto, as faltas ocultas vão ser trazidas à luz. Amado, uma coisa eu quero te dizer assim de todo o meu coração: é melhor que Deus traga à luz agora os nossos pecados. É melhor que Deus traga à luz agora os meus, os seus e os nossos pecados, do que trazê-los no juízo final. É muito sério. Não brinque com Deus. Não brinque de ser cristão. Não brinque de flertar com o pecado. Se Deus está te dando a chance nesta noite de reconhecer os seus pecados e se arrepender deles, faça isso. Logo após essa meditação, faça uma oração de confissão. Entregue-se a Deus, entregue-se a Ele, reconheça os seus pecados. Volte para o Senhor, porque Ele é grande em misericórdia e Ele é grande em amor por você, por mim, por nós. Então, somente nos arrependermos dos nossos pecados. Ele vai pegar onde quer que esteja. Não há lugar algum nesse mundo que você possa se esconder de Deus. Salmo 139 diz que não dá para fugir de Deus. Ele te encontrará. Não dá para você também imaginar que pode ficar isento do pecado. O teu pecado também te alcançará. Então, vigia, toma cuidado. Espere em Deus. Coloque a sua vida no altar de Deus. Não somente agora, porque estamos vivendo um tempo de pandemia. Não somente agora, porque estamos vivendo um tempo de comoção nacional ou mundial. Mas aproveite agora. Aproveite esse momento, você tem mais tempo para ler a Bíblia, mais tempo para orar, para meditar na sua vida, para corrigir as rotas que você desviou na sua caminhada cristã. Aproveite esse momento, meu amado, minha amada, em nome de Jesus. E em quarto e último lugar, eu quero dizer a você, nesta noite, Deus é luz. É isso mesmo, irmã Cida. Deus está nos dando uma grande oportunidade, a sua igreja. Precisamos não sair, não voltar à normalidade. Eu sei que o discurso do nosso querido e amado presidente foi um discurso político. Vamos voltar à normalidade, mas para nós cristãos não.
Para nós cristãos, jamais deveremos voltar à normalidade. Precisamos sair desse momento de distanciamento social, mas ao mesmo tempo de crescimento espiritual. Precisamos sair muito melhores do que entramos nele. Fomos pegos de surpresa, fomos chamados a esse momento. E é um sinal, é um alerta, porque a Bíblia diz também que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Virá sem que você estivesse esperando. Por isso, o certo é aproveitar essa oportunidade de ouro, de bênção que Deus está nos dando, e nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos completamente para Ele. Se nós não aprendermos a lição dessa vez, talvez Deus tenha que usar de outros recursos ainda mais duros e terríveis conosco. Eu não quero que isso seja para mim nem para você. Eu sei que ainda teremos muitas coisas por enfrentar pela frente, mas que depois que passarmos por essa aqui, já estejamos muito mais fortes, mais sólidos, mais maduros para enfrentar qualquer crise que vier sobre a terra em que nós vivemos. Eu quero terminar minha palavra com uma quarta coisa que eu aprendi somente nesse versículo número 5. Eu queria falar mais ainda sobre os versos 6 até 10, mas na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir, nós vamos compartilhar com os irmãos do verso 6 até o verso 10 de 1 João. Por ora, acredito que o que Deus já falou conosco aqui, no verso 5 de 1 João, capítulo 1, já é o bastante para nós pensarmos na nossa vida espiritual e pensarmos no grande amor de Deus por nós. Eu quero, amado, que você receba de Deus essa palavra de todo o meu coração. Deus é luz, no sentido de que não há nele treva nenhuma. Nos escritos de João, trevas tem uma conotação moral. Trevas revela a vida sem Cristo. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 12, que Jesus é a luz do mundo e que quem anda na luz não permanecerá nas trevas. Capítulo 8, versículo 12. As trevas e a luz são inimigas irreconciliáveis. Guarde no seu coração. As trevas e a luz são inimigas irreconciliáveis. As trevas expressam a nossa ignorância de viver uma vida à parte de Cristo. Quantos amigos, quantos irmãos, quantos conhecidos nossos ainda não entenderam a gravidade desse momento, ainda não entenderam que Deus está nos dando uma chance de arrependimento dos nossos pecados para nos voltarmos para Ele. Quantos ainda não entenderam isso? Mas Deus está te dando a oportunidade. Aproveite esse tempo de distanciamento social para que colocar a sua vida em ordem, colocar a sua casa em ordem na presença de Deus. As trevas também simbolizam a imoralidade da vida sem Cristo. A imoralidade da vida sem Cristo. Trevas aponta para o desamor e o ódio estampado no coração, a ganância do ser humano. Mas aquele que é puro em seu ser e santo em suas obras, não pode tolerar as trevas, nem ter comunhão com aqueles que vivem nas trevas. A Bíblia diz que não há nenhuma comunhão entre a luz e as trevas. Mas você e eu somos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Você e eu somos chamados para fazer diferença no mundo em que nós vivemos. Não há comunhão entre luz e trevas, mas você pode levar a luz de Jesus a muitos corações que estão em trevas, para que raie um novo dia, um novo alvorecer, uma nova esperança. E que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos capacite a viver assim, com grande comoção
não por causa do coronavírus, com grande comoção não por causa dessa pandemia, desse caos econômico anunciado, mas que estejamos em grande comoção por causa dos nossos pecados, por causa das falhas que cometemos na nossa caminhada cristã e que precisamos tanto, amados, como que nós precisamos tanto reconhecer que estávamos vivendo uma vida muito distante da vida e do ideal cristão para nós. Eu quero terminar essa palavra com 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Meu texto favorito. Os irmãos da igreja sabem disso, que esse é meu texto favorito, né? Eu gostaria que você também meditasse nesse texto, amado. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o tempo, amado. Esse é o tempo de vivermos para a glória de Deus. Que bom que Deus está nos dando essa oportunidade. Esquecemos tudo. Esquecemos o futebol, esquecemos os prazeres, os passeios. Estamos focados nas coisas espirituais. Quem dizia que não tinha tempo, agora tem tempo de sobra. Já não teria desculpa para nós diante de Deus, né? Quem tem tanto tempo na rede social, né, nas redes sociais de um modo geral, quem tem tanto tempo para os entretenimentos e para as viagens, já não teria nenhuma desculpa diante de Deus, porque não estavam orando, porque não estavam lendo a Bíblia, porque não estavam indo ao templo para adorar. Quem estava usando essa desculpa, hoje mais do que nunca não poderia usar. Temos tempo hoje de sobra, nesses dias, para buscar ao Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. É isso mesmo, irmã Cida, esse é meu versículo predileto. E eu fico frustrado todas as vezes que eu não consigo viver para a glória de Deus. Mas fico feliz de toda vez que Ele me proporciona viver para a glória dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.